Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. Episódio 1. A democracia em debate na educação profissional tecnológica. É um prazer e uma honra receber o Rosinaldo Silveira para essa entrevista no primeiro episódio A Democracia em Debate na Educação Profissional Tecnológica. O Rosinaldo Silveira é técnico de laboratório na área de mineração do campus Belém, representante da categoria TAI no Conselho Superior do IFPA. Rosinaldo, há uma relevância significativa para a pesquisa ter você aqui no primeiro episódio para participar desse bate-papo no sentido de fazer parte do desenvolvimento do podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. Interessante observar na sua vivência os desafios políticos e sociais, suas perspectivas, experiências, significados e relevância da sua participação como conselheiro, representante da categoria dos técnicos administrativos, ocupando uma das cadeiras do CONSUP, o Conselho Superior, órgão máximo deliberativo e consultivo dos rumos e dos desafios diários por uma educação democrática de qualidade. Portanto, Rosinaldo, o que te motivou a chegar como conselheiro TAI no CONSUP? Obrigado, Clenildo. Antes de tudo, eu queria agradecer ao convite, né, que foi feito. O tema aí do teu mestrado, sem dúvida nenhuma, é de grande relevância, principalmente num contexto de análise da democracia dentro dos IFs, né, que são algumas das instituições de ensino que foram recentemente criadas, e desde a sua lei, né, lá de 2008, salvo engano, né? Sim. Já vem com esse viés assim, democrático, né? Onde tem esses órgãos de assim, representação. Eu entrei no CONSUP no último biênio, 2023, 2025, salvo engano. A gente vai até o mandato até agora, novembro. E o que me motivou, acho que desde... Eu fui aluno aqui do campus de Belém, né? Então, desde quando eu estava no ensino médio, eu fui assim, do Grêmio, chefe de turma, então sempre fui envolvido assim. Então, eu sempre achei que, sei lá, se tem alguém decidindo alguma coisa que impacta na minha vida e eu possa estar lá influenciando, eu quero estar lá influenciando. Então, aqui no IF... durante eu ser aluno, eu fui de Grêmio, eu fui do Grêmio, na verdade, né? Eu fui do Grêmio, fui chefe de turma, na faculdade fui, assim, do CA, já fui do Conselho de Usuários da Cianatel, muita gente não sabe, mas o SUS tem Conselho de Usuário, a Anatel tem, e daí, ao longo dos anos, eu vi a necessidade de estar mais junto das decisões que são feitas no IF. Eu decidi botar o meu nome e eu fui votado aí entre os meus pares e consegui ser eleito para esse biênio do biênio 2023 e 2025. Eu acho que é isso, eu sempre quis estar nesses ambientes, porque são nesses ambientes que vão tomar decisões que me impactam. Então, se eu posso estar lá diretamente, para mim é melhor estar lá. Interessante, Rosinaldo, então que você se interessou pelas lutas políticas e sociais da nossa academia em prol de uma educação sempre de qualidade, de avanço na nossa região. Portanto, você tem... eu vejo assim um conselheiro com um poder, né, de governança muito grande, de liderança. Por isso eu perguntei. Então, se você tem, por exemplo, um histórico de lutas sociais, é que realmente a gente precisa, né, para traçar uma democracia mais diversificada, mais polarizada. E você, por exemplo, como representante do TAI, tem uma importância muito grande, significativa
para o IFPA. Há um acolhimento de respeito a outras categorias, né? E como você lida com eventuais conflitos de interesse entre os diferentes grupos da comunidade escolar? O acolhimento que tu diz é no momento que a gente chega no Consup, se é uma... É no momento que você chega, né, no ambiente de decisão, e como é a relação sua, e são 5 representantes da categoria TAI, como é que vocês articulam ou se relacionam com outras categorias? Eu acho que isso vai depender muito da pauta, né? Tem algumas pautas que são mais institucionais, e daí o que a gente tem feito, isso já desde alguns biênios, né? Então não é do biênio que eu faço parte, já vem alguns biênios. Usualmente os membros, eles fazem reuniões com seus pares. Então os docentes às vezes fazem algumas lives, a gente já fez algumas, mas sempre relacionada quando tem na pauta um tema que vai influenciar diretamente com a base, né? Um tema que vai ser diretamente o impacto nos TAIs, o impacto nos docentes. Usualmente são feitas reuniões para ouvir o que a comunidade tem a falar sobre aquele assunto. Mas eu acho que nesse biênio a gente não teve muitos temas que envolvesse diretamente a base. Agora a gente tem um sobre docente, que é sobre essa restrição das atividades docentes, dos docentes que são assim, DE, e a gente até requereu para que fosse retirado de pauta para que se ouvisse melhor os docentes sobre esse assunto. Então eu acho que lá é um ambiente cordial, sim, entre as bases, e eu noto que tanto as representações discentes, docentes e dos administrativos, quando tem algum assunto que assim envolve diretamente o docente discente, esses membros, eles escutam a sua base, e às vezes até na votação a gente nota assim, a gente vê assim, olha, eu vou votar de acordo com o que o fulano, que é da base dele, vai estar levantando a mão, assim, porque às vezes são assuntos que às vezes não necessariamente a gente domina, né? Então eu noto que é mais ou menos assim, olha, é um assunto que está impactando diretamente os discentes, bora ver o que eles vão votar. Sim. Se eles forem a favor, a gente vai ser, se não, a gente não vai ser, e pede mais, assim, discussão. Usualmente, durante esse biênio, foi feito dessa forma. Às vezes, tem um ou outro membro que diverge, mas na sua maioria, eu noto que a maioria hoje dos membros do conselho, quando tem algum assunto que vá afetar diretamente o docente, tá, ou o discente, a gente fala com eles, né, e vai de acordo com o que essa representação está ali definindo, né? Agora é importante sua fala, porque quem está de fora vê o Consup com uma complexidade. Por exemplo, é um complexo porque você vê, por exemplo, a esteira, né, das decisões políticas, elas se entrelaçam, né, mas elas têm um direcionamento. Portanto, você tem, por exemplo, uma política voltada para o ensino, outra para a extensão, outra para a pesquisa, outra para a gestão, outra para a inovação. Isso. Então, é um fluxo de valor, né, que tem as pró-reitorias, né, gerenciando todos esses assuntos, mas, por exemplo, para um conselheiro, a pergunta seguinte que eu faço: há, por exemplo, uma espécie de formação contínua para que, por exemplo, vocês possam ter essa visão mais ampla e ter um condicionamento melhor, né, para se posicionar dentro das decisões do Consup? Essa foi até uma demanda que a gente fez logo quando surgiu, assim, no biênio, porque o Consup, ele é reflexo do IFPA, né? No IFPA a gente sabe que tem uma
carência de cursos, né, para os servidores. Muitas vezes a gente muda de setor e a gente aprende fazendo, né? Então existe essa necessidade mesmo da gente se formar para tomar decisões importantes que lá são feitas e que isso até agora não foi feito. Logo no início do biênio, isso de 2023, né, acho que foi novembro, eu acho que já foi o assunto inicial da gente precisar ter assim, a formação. Por quê? Lá no Conselho Superior a gente analisa relatório de contas, analisa relatório de gestão, basicamente resumindo, analisa tudo que assim, estrutura o IFPA. E sem essa formação, obviamente que antes de chegar ali uma minuta de resolução, usualmente já se passou por vários tipos de comissão, já foi feita várias análises. Então, como não se tem essa formação ali, usualmente o que se ocorre se analisa os assim, despachos já feitos na matéria, e se alguém tem dúvida, é uma matéria mais robusta e tal, e não tem os despachos que a gente acha assim, necessário, usualmente se pede, é legal ter a análise do setor tal, né, do grupo tal, da comissão tal, porque isso vai subsidiar o voto dos membros ali do conselho. Eu lembro de um ponto de pauta que houve isso, por exemplo, assim, relatório de gestão, usualmente já vem análise da comissão de prestação de contas, análise da auditoria, que já vem falando, olha, tá tudo certo, não tem nada errado. Isso dá uma segurança para os membros do conselho falar, pô, se a comissão de contas diz que tá tudo certo, o auditor diz que tá tudo certo, eu acho que tá tudo certo, né? É interessante porque Agora, tem algumas matérias que de fato não tem. Então, eu lembro agora que foi, eu acho que da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no IFPA. Era uma matéria que chegou lá sem basicamente nada. Só que dentro do IF tem a Comitê de Gerenciamento de Risco, um órgão que lida diretamente com esses assuntos e tal. Então, a gente requereu que essa matéria fosse direcionada para lá, onde eles iam analisar o texto, verificar se estava tudo ok para poder voltar para que o próprio relator, né, tivesse como ter um melhor embasamento na hora do seu relatório. Mas, de fato, uma capacitação antes ou durante o mandato foi uma demanda, né, mas que não foi feita até agora. A preocupação desses processos, né, fomentação do processo democrático, é justamente, Rosinaldo, a gente poder contemplar, né, todos dentro de uma participação de qualquer que seja o assunto, dentro da nossa academia. Portanto, por exemplo, há de certa forma, por exemplo, um pensamento mais individualizado por categoria. E isso não seria legal. Por exemplo, só as proposições decorrentes da categoria TAI que eu posso me envolver, né, em ter, por exemplo, um direcionamento mais abrangente sobre aquela questão. E, portanto, quando vem, por exemplo, uma demanda de docente, né, do discente, por exemplo, eu imaginava que houvesse um certo isolamento por parte da categoria, e aí viesse, portanto, apenas o direcionamento político de cada uma das categorias, de forma individualizada. Eu acho que a nossa discussão é essa, é poder, né, ser mais plural, é poder ser mais democrático em todas as demandas, e acho que essa discussão, essa escuta e esse envolvimento, há um certo desenvolvimento para a nossa progressão no desenvolvimento do Estado, em que tem, portanto, 18 campi, né? Sim, e aí você envolve muitas responsabilidades, muito compromisso,
diante, né, por exemplo, se houvesse um tipo de isolamento, né, só nas pautas decorrentes, por exemplo, do STAI. Sim. Então, por exemplo, como se apenas os docentes, por exemplo, tivessem Vamos falar sobre docente, né? a oportunidade de traçar, por exemplo... Acho que em muitos temas tem a especificidade, né? Então, por exemplo, eu não sou docente. Então, se um docente fala que a carga horária de 12 horas para ele de sala de aula é muito grande, eu não sou docente. Se a comunidade docente diz, olha, 12 horas é muito... É muito. Se eles estão falando, me parece que quem tem mais vivência no assunto é o docente que está ali na sala, e não o TAI, né? Então, devido a isso que eu acho que rola aquela situação. Lógico, não é unanimidade, mas eu acho que nessa composição, no geral, a gente verifica o que aqueles representantes ali, né, daquela categoria acham sobre esse assunto, para poder, assim, embasar o voto, porque senão entra na parte assim, mais técnica apenas, né? Sim. A legislação me deixa dar 16 horas, então vai ser 16 horas a carga horária máxima docente. Nem sei se é, assim, 16 horas. Mas às vezes tem essas, de fato, essas discussões que são mais específicos, né, de categoria, que muitas vezes a resolução norteadora, às vezes uma lei, um decreto, uma portaria, dá uma abrangência para ser feito, né? E eu estou dando exemplo aqui da carga horária docente, mas eu imagino que quem tem a vivência ali que vai nortear não só o meu voto, mas o voto dali de uma boa parte dos conselheiros que estão ali, que vão, olha, baseado no que estão ouvindo ali e tal, acho que é melhor ser dessa forma. Agora, forma. Só que algumas coisas têm vedação legal, né? Sim. E as alternativas para se discutir. E daí essas vedações legais não tem muita alternativa, porque muitas vezes a resolução só é assim, um copy-cola de uma outra lei. Então, essa lei que está se restringindo e a resolução não pode mudar essa lei, né? Então, às vezes, infelizmente, não tem como mudar, né, algo, mas eu acho que, como tu falou, nesses momentos que tem assuntos mais individualizados, né, por base discente, docente ou TAI, usualmente, embora não seja a maioria, né, tem-se ali um alinhamento anterior à votação da pauta para verificar o que essa base está falando sobre esse tema. Agora, o clamor, por exemplo, como é que o Consup vê ou visualiza a parte da academia externa, por exemplo, sem ser conselheiros, mas que estão ali... As demandas, por exemplo, o Consup promove a participação da comunidade escolar nas decisões e discussões. Sim. Você acha que, por exemplo, há assuntos que precisa, por exemplo, de um canal de comunicação mais efetivo para que, né, a comunidade acompanhe, portanto, as decisões, as discussões, as votações? Acho que é interessante esse envolvimento para que haja, portanto, uma participação mais democrática de todos, né, diante dos assuntos, né, tão interessantes que o Consup delibera diariamente. Sim. Eu acho que faz uns 2 anos que... 2 anos não, o Lula entrou em 2024, né? 2023. 2023. Então, desde 2023 que foi lançado um site que ajuda muito nesses momentos de consulta, que é o Brasil Mais Participativo. Então, usualmente, embora não seja as matérias como um todo, mas, por exemplo, 2 matérias que foram de muita relevância que foram lançadas nesse site para justamente colher informações dos outros membros da comunidade que muitas vezes não vão em uma reunião por vários motivos, né? Que os representantes chamam, que foi a mudança do regimento interno do ISPA. Então, a minuta do regimento
foi lançado nesse site e recebeu aí essas contribuições aí, né, da comunidade, e daí elas foram analisadas nas câmaras, e aquilo que tinha algum sentido foi assim recepcionado, né? Uma outra, mas a gente não usou lá, assim, a plataforma por desafios. Basicamente, a gente não sabia quem tinha a senha para lançar lá, mas a gente fez de uma forma mais informal, que foi o PIC. O PIC é o Plano Institucional de Qualificação, se não me engano é isso. Então a gente lançou no Google Forms a minuta, a gente divulgou nos e-mails dos servidores, isso desde a Câmara, né, para que recebesse o feedback de alguma modificação dessa resolução, e algumas outras resoluções têm feito dessa forma. Se não usa lá o site oficial do governo, se usa ali o e-mail onde se divulga e requer para que os membros da comunidade leiam aquela minuta, e se tiver alguma contribuição, assim, informe. Isso não é feito sempre, não tem nenhuma resolução hoje que indique, né, que todas as resoluções necessitem ser assim, submetidas para essa consulta pública, não sei se esse é o nome certo, né? E eu acho que na mudança de organograma dos campos tem uma obrigatoriedade de ter uma audiência pública e também reuniões com os órgãos, né? Então existe algum tipo de ferramenta, né, para que a comunidade ela tenha noção do que se está sendo feito. Além disso, as reuniões elas são ao vivo, usualmente dá para ler que ali os comentários no chat, né? Eu lembro que durante a greve que teve uma reunião do Consup que foi sobre se ia haver ou não a suspensão ali do calendário, né? Então o chat ali teve muita assim, manifestação, né, nesse dia no chat, mas são esses meios que hoje se tem, mas obviamente dá para se avançar, por exemplo, eventualmente com uma resolução que se obrigue que toda resolução seja lançada lá no site do governo para que a comunidade antes tenha acesso à minuta e ela tenha como fazer algum tipo de melhoria, sugestão e tal. Isso não tem. Devido a isso, não são todas as resoluções que seguem esse fluxo, né? Agora, por exemplo, como você é representante do STAI, eu acho interessante e importante que tivesse, por exemplo, um canal específico, né, no qual essa demanda dos STAIs tivesse, por exemplo, um direcionamento, uma discussão, fora o Consup, por exemplo, das nossas articulações políticas, né, de benefícios ou nossos direitos e garantias, do nosso ambiente de trabalho, enfim, de melhorias e reivindicações. Eu não sei se você faz parte, né, dessa interligação com algum órgão, né, que eu falo assim, como sindicato. Eu já ia falar, existe o sindicato. Tem o sindicato, tem outras organizações mais expressivas nacionalmente que tratam desses assuntos. Se vocês têm essa interligação e se vocês têm esse canal de escuta do próprio TAI, né, dos campi da reitoria, para que se pautasse, portanto, propostas, né, dentro da instituição que viesse a melhorar a vida, o conforto, a disponibilidade de ter, portanto, uma trajetória bem mais com capacidade de qualificação, em que o TAI tivesse uma situação mais oportuna de reivindicar seus direitos dentro das próprias sessões do Consup. Existem demandas e demandas, né? Tem algumas demandas que vão ser
resolvidas ou dá para ser pauta no Conselho Superior, algumas outras dá para ser pauta no Conselho Diretor, que fica assim, nos campos, né? E outras são pautas assim, sindicais, que são pautas gerais, por exemplo, benefícios. Benefício não é uma pauta para o Consup, não é o órgão central do IFPA que vai decidir se o auxílio alimentação é R$1.000 ou R$2.000. Não é, isso é uma pauta sindical, né? Então, existem os órgãos de representação a depender da sua pauta, né? Se for uma pauta de carreira, salário, benefício, existe assim o sindicato. Eu faço parte do sindicato, faço parte de um movimento dentro do sindicato que assim discute, né? Isso. E eu acho que dos representantes que hoje estão lá no Consup, dos 5, eu acho que a maioria ela faz parte do sindicato, né? Assim, dos 3, sou eu, a Ana Paula e a assim, Andrea, que são membros assim, assim, sindicalizados e que tem as assembleias do sindicato, tem as nossas reuniões de base, né? Que assim, que são assim importantes locais para diálogo e escuta, nesse caso, não só dos tais, mas também dos docentes, para levar as suas demandas até lá. E daí, às vezes, vai ser uma demanda que vai ser resolvida via assim, sindical, né? E às vezes vão ser demandas que vão ser resolvidas aqui, assim, mais a nível de fato, de uma resolução, ou às vezes a nível de campus, e nesse caso não é o Consup que vai fazer essa gestão. O que não tem ainda, isso a nível de Consup, isso de fato eventualmente é relevante, embora a gente faça, de vez em quando, uma reunião geral dos tais e tal. Inclusive, aqui a gente vai fazer uma na próxima semana, que vai ser aqui nessa sala. Legal. Que vai estar os representantes do Consup do campus de Belém para se discutir o calendário do campus e tal, enfim. Mas vai ser uma pauta mais local, né? Mas o que não tem, eu acho que deveria ter, às vezes, o e-mail, porque de fato não tem e-mail do Consup, onde você fala, olha, se você tem uma ideia de resolução, uma ideia de melhoria que seja uma pauta que dá para ser levada no Consup, envie isso aqui nesse e-mail, né? De fato não tem, e que seria assim, relevante ter, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer chamar no Zap, ali no e-mail, mas ela eventualmente se sentisse mais confortável em enviar um e-mail, em um repositório de ideias que fosse, né, das pautas que tem como ser viabilizadas mediante o Conselho Superior, porque, como eu mencionei, tem as pautas e pautas, né? Algumas dá para ser resolvido lá no Conselho Superior, outras somente via o sindicato, né? Via negociação diretamente com o MGI, MEC e tal, e algumas são mudanças de campos mesmo. Eu que faço parte do sindicato, né? Eu sei de alguns IFs que tem muito IF que não tem CIS. CIS é a comissão interna de assim, supervisão. E que a CIS ela é muito assim, relevante nesse momento assim, de progressão, né? Garantia de benefícios, e muitas instituições não têm CIS. Isso já é algo garantido na legislação, mas só falta esse F, né, fazer. Então, de fato, esse é uma pauta, por exemplo, para o Conselho Superior daquele F, né, ter essa regulamentação da CIS. Mas, às vezes, são pautas locais, né, que tem que ser resolvidas no campus ou via centro sindical, não necessariamente lá no Conselho Superior, né? Sim, é legal. Olha, Rosinaldo, eu falo isso porque a maioria, né, eu tenho essa visão, posso estar até enganado, sim, que há um envolvimento, por exemplo, na época da eleição, para se escolher
os representantes. Mas eu acredito que a comunidade interna do STAI fica um pouquinho afastada desse contato, desse acompanhamento, dessas políticas que são direcionadas, dessas pautas. E você falou sobre garantias, direitos, há diretrizes nacionais, mas, por exemplo, a otimização dos nossos processos é interessante de discutir. Né? Então, portanto, é essa pergunta desse não acompanhamento. A próxima pergunta é justamente isso aqui. Ó. Como você se articula com a direção dos campos, já que você é do Campus Belém, como acontece essa articulação com a diretoria para garantir a implantação das decisões tomadas? Né? Como é que você, por exemplo, se há uma demanda, né, que seja ela de qualquer que seja a categoria, mas é no âmbito do Instituto Federal do Pará, como vocês têm um instrumento, uma ferramenta que te dá uma margem de acompanhamento dessa implementação dessa decisão e que vocês possam acompanhar e avaliar como seria como é o andamento dessa articulação em termos de implementação de políticas públicas ou de modificação de resoluções, enfim, de alguma pauta que se transformou, né, diante de uma discussão favorável. Vocês conseguem, portanto, trazer esse mecanismo de acompanhamento e avaliação? Via Conselho Superior, acho que eu não fiz nenhum tipo de articulação desse tipo, né? Mas mediante a ação assim, do movimento que eu faço parte no sindicato, a gente usualmente faz quando há uma violação de um dever assim de fazer, né? Não me lembro de ter algum caso desse tipo aqui no IF, né? No sentido de, o DG não está fazendo uma resolução, né? Que uma resolução diz isso, não está fazendo assim, dessa forma que fosse resolvida via Conselho Superior. Usualmente o servidor busca o sindicato, né? Para que essa violação seja resolvida ou via administrativa ou via judicial, né? Mas eu não me lembro de nenhuma ação e que fosse feito via Conselho Superior. Às vezes a gente fala lá, tem alguma fala lá, assim, mas para resolver mesmo, assim, eu acho que não teve nenhuma situação, tipo, o IF não faz isso e nós temos que resolver isso via Conselho Superior. Não me recordo. Recordo, sim, de situações que foram resolvidas via judicial ou via administrativa, utilizando, nesse caso, a máquina assim, judicial. Judicial não, a máquina judicial, mas via assim, sindicato, né? Para garantir o direito do servidor. Agora, Rosinaldo, como a participação dos TAIs contribui para a construção de uma cultura de gestão democrática escolar? Nos IFs, a gente tem uma importância da forma de que foi feito os IFs lá em 2008. Eu acho que é 2008, né? A lei de criação dos IFs. Porque desde essa lei de criação, ela já indica que essa representação, o voto tem o mesmo peso. É um terço, um terço, um terço, né? Um terço para TAI, um terço para docente, um terço para discente. E o Conselho Superior, desde lá da lei de criação, ela já indica que é um conselho que vai ter o mesmo peso para os membros da comunidade, né? No caso, docente, discente e os administrativos, né? O que tem uma dificuldade, o que dá alguns benefícios mesmo para a vivência, né, dentro da comunidade, porque isso força, mesmo que não queira, porque a lei diz que né? Isso força a que nos espaços de decisão os docentes, os discentes e os administrativos tenham ali o mesmo peso. E isso nos dá um benefício, isso como rede de IF mesmo, benefício que muitas universidades não se têm. Nas universidades
assim, relevante destacar que no momento da votação o peso do voto é diferente. O peso de um docente na universidade é maior, o peso de um administrativo é outro, é menor do que um peso de um voto docente, e um peso do discente é outro, é menor do que um peso de um voto docente ou de um voto assim, administrativo. E isso, em muitas universidades, isso faz com que se crie verdadeiras assim, castas de poder de quem tem mais relevância no voto, que no caso das universidades é docentes, onde os administrativos são nada e os alunos mais nada ainda, né? E aqui nos IFs, né, devido à lei da criação já dá esses mecanismos assim, democráticos, isso eu acho que faz com que a vivência entre as categorias sejam mais harmoniosas e o dia a dia seja mais assim equivalente, eu acho. Exemplo, nas universidades, universidade grande, na UFPA, aqui do nosso lado, um técnico administrativo, ele pode ser biólogo, ele pode ser químico, ele pode ser engenheiro, ele não pode fazer atividade de pesquisa como coordenador. Agora imagine, tu é um químico, tu tá num laboratório de química, mas tu não pode ser coordenador de um projeto de pesquisa de química. Tu tem que ser assim tutelado por um docente que muitas vezes só vai assinar porque quem vai fazer mesmo de fato é o químico. Isso me lembra lá, sei lá, início do século XX, quando para abrir uma conta no banco, a mulher tinha que ter a liberação assim, do marido. E isso a gente está falando de uma universidade que é democrática, ampla, grande, que é a UFPA, mas que tem dificuldade de passar uma resolução que garanta direitos básicos, que é de um químico, de um técnico administrativo, né? Fazer atividade de pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento, que é uma garantia que já vem lá na nossa lei de criação de 2005, que é a Lei 11.091. Algo que aqui no IF, e na grande maioria dos IFs, não tem essa dificuldade hoje em dia. Hoje aqui no IF, um técnico ele pode submeter um projeto de pesquisa, extensão, inovação e ser coordenador. Ele mesmo assinar, fazer as atividades dele. E isso é um benefício que veio dessa democracia que se tem nos IFs. E isso só vai ser assim, só vai existir continuamente se os administrativos estiverem nessa luta pela manutenção disso. Porque muitas vezes, quando a gente já tem algo, a gente meio que relaxa e às vezes um direito nosso é retirado porque a gente relaxou muito, achava que algo já estava dado. Nada é dado, né? Sim. As coisas são sempre conquistadas e é muito relevante que nós, administrativos, sempre estejamos ocupando esses espaços democráticos que com muita luta, né, anteriores, foi conquistado para que nos IFs a gente tivesse esses direitos democráticos que hoje a gente tem e que a gente luta para que isso chegue nas universidades. Boa. Mesmo você observando essa equidade, né? Quais são hoje os desafios e as oportunidades para o fortalecimento dessa gestão democrática no contexto da FPA? Eu acho que daí já não seria nem só do IFPA, né? No sindicato a gente vê muito isso, não só no sindicato, na sociedade de como um todo, né? No geral as pessoas elas estão afastadas desses centros de decisão, porque muitas vezes falam, isso não dá em nada, ou é só para roubar,
ou isso aí eu não quero ter nada a ver com esse negócio aí. Então, usualmente as pessoas estão assim afastadas e isso no IFPA a gente até é assim refletido nas eleições da CIS, por exemplo. A CIS é um importante órgão de representação dos tais, né, dentro do IFPA, lá na Lei 11.091 diz que a CIS é um órgão que vai acompanhar o cumprimento daquela lei da carreira dentro dos órgãos, né? Ou seja, é um órgão importantíssimo. E hoje a gente vê que tem as eleições da CIS, acho que são a cada 2 anos, salvo engano, e a gente vê um número menor de tais dando seu nome para estar nesse órgão que é assim muito relevante. E não só na CIS, né? No próprios conselhos de camp, nos conselhos superiores, né? Como tu falou, nós temos aí 18 campos mais a reitoria. Eu acho que se a gente vê o número de candidatos das últimas eleições, se houveram 10 administrativos que botaram seu nome para estar, né, nesse fórum de assim, deliberação, foi muito. E muitas vezes tem a omissão desses espaços, né? No momento em que se abre uma audiência pública, uma consulta pública no site, faz uma reunião, muita gente não vem, aí por diversos motivos, né? Ou acha que isso não vai dar em nada, ou simplesmente não quer discutir porque, enfim, não sei, mas que é assim, relevante. Eu falei, mas eu não lembro se eu respondi a pergunta. Não, sim, os desafios e as oportunidades. Que é o desafio, né? Sim. O desafio é justamente esse, de fazer com que não só os administrativos, os docentes, os discentes, notarem a importância que foi a conquista desses espaços democráticos, sim, que foi, né, é bom lembrar que antes de 88 a gente vivia numa ditadura onde ninguém tinha como falar nada, né? E esses espaços assim, democráticos, eles foram conquistados, ainda estão sendo, porque sempre é importante melhorar, e daí a gente eventualmente tem como discutir no futuro e debater quem são as pessoas que ocupam esses cargos, né, nesses espaços aí democráticos. Mas o desafio é de mostrar para as pessoas a relevância desses espaços para que elas, de fato, atuem, né, como membros ativos nesses momentos de assim, deliberação. Isso, de fato, é um grande desafio, ao mesmo tempo que é uma assim, oportunidade que se tem de que as demandas elas têm como ser resolvidas porque existem esses espaços deliberativos. Então, isso é uma assim, oportunidade. Porque muitas vezes a galera reclama no corredor e tal, enfim, mas não reclama onde dá para se reclamar, sim, que é no Conselho do Campus, lá no Consup, no sindicato, né? E daí fica uma reclamação ali de corredor, como se não existissem esses fóruns democráticos. E de fato existem, né? As pessoas só têm que ir lá e pôr essa sua assim, angústia, insatisfação, que certamente, no geral, não é única, né? Que eu posso, assim, discordar daquilo que tu tá falando, mas certamente vai ter outras que vão, né? Não, você está certo mesmo e tal, porque o espaço democrático, ele é assim, eles existem. O desafio é fazer com que não só os administrativos, mas a comunidade em geral estejam nesses espaços, mas que eles existem e tem como ser resolvido muita coisa neles. Zinaldo, a gente está chegando ao final da entrevista e qual seria a mensagem de reflexão que você deixaria sobre a gestão democrática no IFPA? Eu acho que não é só sobre o IFPA, né? Porque a gente está vendo uma confusão no mundo aí, onde
parece que a galera resolveu não gostar mais da democracia. A gente tem um Trump aí, lá em outros locais nós vemos eleições cada vez mais de pessoas que não têm afeição à democracia. Então, é muito importante, não só o IFPA, porque o IFPA é um microcosmo muito pequenininho mesmo, mas que a gente atente da relevância da democracia, desses espaços democráticos, e que a gente sempre esteja se utilizando desses espaços democráticos que a gente tem, né? No caso do IFPA, atuando nas consultas, entrando em contato com os nossos representantes eleitos, sempre quando tem alguma dúvida, alguma sugestão de melhoria. Eu tenho certeza que nenhum representante, seja docente, administrativo, egresso, de gestão, vai se negar de ouvir algum membro da comunidade, né? E estar sempre atento, né, a qualquer um que não esteja de acordo com esses valores democráticos aí que vão existir nas eleições dos campos, né, nas eleições para reitoria e nas eleições gerais, seja para deputado, senador, né, governador, do executivo. Porque, embora hoje a gente tenha um desafio, nós temos vários desafios, né, eu acho que eles só vão ser resolvidos mediante esses espaços assim, democráticos, né? Eles vão ser resolvidos da melhor forma para a maioria, mediante esses espaços democráticos. Que eles têm muitas dificuldades, têm muitos desafios, mas é a melhor forma para a gente estar resolvendo a nossa vida na sociedade, dentro do campus, dentro do IFPA. Então a mensagem é que atuem mais diariamente, né, efetivamente nesses espaços, contribuindo com sugestão, dúvidas, melhorias, que certamente a gente vai moldar o IF da forma que a comunidade deseja, né? Mediante a nossa atuação efetiva nesses espaços. Poxa, que bacana, Rosinaldo, poder contar com a sua participação nessa entrevista. Agradeço muito mesmo pela sua disposição em colaborar com esse podcast, potencializando reflexões sobre nossos espaços e mecanismos políticos e sociais, fortalecendo os processos democráticos na gestão educacional do IFPA. Eu aqui agradeço o convite e fico à disposição sempre que tu precisar. Poxa, legal. Muito obrigado. Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado.